Semana passada, eu e o Augusto, a gente estava conversando com um colega nosso aqui de Espaço, do Distrito Empreendedor, e ele comentou com a gente que ele, ano passado, tinha o interesse de aprender a fazer vendas online. E quando ele falou aquilo, Augusto, a gente, que legal, né? Uma baita sacada, realmente é muito importante tu saber fazer vendas online, tu ter uma noção mínima de marketing digital, de marketing de rede social, hoje em dia é super importante para qualquer negócio que tu vai abrir. E aí a gente continuou conversando e ele falou, então, como eu queria desenvolver essa habilidade, o que eu fiz foi abrir uma loja de pôster, de filme, abri no Instagram um perfil, comecei a criei um site, comecei a vender e foi isso que eu fiz. Ou seja, eu queria aprender a fazer vendas online, o que eu fiz? Eu comecei a vender online. E isso foi tão fora do normal para mim e para o Guto ouvir que a gente ficou positivamente surpreso com essa atitude, porque o que acontece muitas vezes é que nós queremos aprender alguma coisa, nós queremos nos desenvolver em determinada área que envolve muito desconforto. Geralmente são com áreas que a gente tem que se expor para outras pessoas, como por exemplo, vender. Vender é uma arte que tu tem que falar com outra pessoa para que ela compre algo de ti. E essa situação, ela geralmente costuma ser muito desconfortável, porque é uma situação de incerteza, em que tu tem a opinião de outros sendo depositada em ti. E a gente não tem muitas vezes uma autoestima suficientemente forte para conseguir fazer isso sem se sentir abalado. Então a gente tende para este tipo de situação, principalmente, em querer desenvolver essa habilidade sem ter que passar pelo desconforto de fazer aquela atividade. Fez sentido? É basicamente a noção de querer aprender, de querer se desenvolver sem passar pelo desconforto, só que isso é impossível. Então a gente acaba indo para vários lados paralelos para conseguirmos desenvolver sem ter que passar pelo desconforto aquela habilidade inicial. Então a gente acaba procrastinando a colocar ação por muito e muito tempo. A gente vê isso muito com a galera que quer conhecer mais gente, quer conhecer gente nova e tem dificuldade de se apresentar, de se colocar num círculo social novo e de conversar. E eu entendo isso totalmente, principalmente quando a gente pensa em como a gente se desenvolveu em termos de educação. Porque se a gente for pensar na nossa escola, que é onde a maioria de nós passou boa parte da infância e adolescência, nós temos uma cultura e uma política de desvalorizar, de penalizar os erros que a gente tem e de valorizar os acertos, o que é normal, porque quando a gente tem situações de prova e matérias que a gente tem que comprovar se o aluno aprendeu ou não, tu tem que ver se ele acertou ou se ele errou, para ele poder ir para a matéria seguinte. Isso faz sentido? O detalhe é que isso, repetindo, o que ensina para nós é que errar é feio. E eu não estou dizendo também, só para deixar bem claro, que o sistema de educação brasileiro é um problema e tudo mais, porque isso é uma maneira geral, é senso comum de como é ensinado jovens hoje em dia. A gente penaliza erros e a gente valoriza acertos. Isso se consolida para a vida também. Só que uma vez que a gente entende que o desenvolvimento está fora da zona de conforto e que é impossível tu ter certeza de qualquer coisa relacionada ao futuro, tu também percebe que tu deve estar inclinado a abraçar as incertezas e abraçar aquela situação de desconforto de poder errar. Só que uma vez que a gente é ensinado e a gente repete isso over and over again, de novo e de novo, que errar é feio, que nós não devemos errar, que nós devemos evitar a todo custo se colocar em uma situação em que a gente possa estar errado e só nos pronunciarmos quando a gente tiver certeza daquilo que a gente está falando, a gente não vai ter essa inclinação, então a gente não vai ter esse instinto de querer se desenvolver, de querer se jogar para o incerto. Quando a gente leva isso para o mundo real, quando a gente quer desenvolver uma habilidade que envolve errar, a gente vai se penalizar quando a gente errar, então a gente não vai querer errar, a gente vai evitar esse desconforto, a gente vai evitar se colocar nessas situações de incerteza. E a gente vai tentar encontrar de inúmeras maneiras algum jeito que nos dê a segurança de que a partir de agora está tudo certo colocar aquele esforço. Então a gente tenta aumentar a nossa autoestima, ser muito bom em várias outras áreas, fazer vários cursos, gastar muito dinheiro, antes sequer de falar com a primeira pessoa, antes sequer de dar um primeiro discurso em público, antes de sequer começar a empreender. Se tu quer empreender, tu já faz 500 outros cursos porque tu está evitando passar aquele desconforto, porque tu foi ensinado que errar é feio e acertar é bonito. E claro, essa é uma análise extremamente simples, mas é um ponto de vista que eu queria passar, porque eu tenho vários mentorandos que são donos de empresas e eles indicam para mim que hoje em dia tem uma dificuldade muito grande entre a geração mais nova de eles serem independentes, deles terem uma certa proatividade em relação às atividades que eles têm que operar, que eles têm que fazer, sem ficar incomodando eles e elas em relação a qual que é o passo certo.
E eu fiz essa explicação para eles e fez muito sentido, e eles conseguiram a partir de então, nas empresas deles, ao invés de penalizar os erros, valorizar os acertos e ensinar essa questão de independência. Então eu espero que essa sacada tenha te agregado, que esse vídeo tenha sido legal para ti. Se sim, deixa o like, te inscreve no canal se não é inscrito. Pelo vídeo de hoje era só, valeu, falou e fui!